Olá, aquófilos! A geração de energia é fundamental para o desenvolvimento de um país e, ao longo do tempo, muitas matrizes energéticas têm sido usadas: carvão, petróleo, ventos, água, etc. Mas toda forma de produção de energia implica em impacto ambiental. No caso das hidrelétricas, que por muito tempo foram consideradas como energia renovável limpa, não é diferente. Aos impactos ambientais são somados os sociais. Então, que tal falarmos sobre os efeitos da construção das hidrelétricas na biologia pesqueira? Normalmente, o discurso sobre a construção de hidrelétricas leva em consideração alguns benefícios, principalmente quando se refere à produção de energia limpa. Mas os efeitos perversos sobre a natureza e sobre as comunidades humanas que, ao longo do tempo, se beneficiam dos recursos de um rio são menosprezados. Geralmente, as barragens obstruem os movimentos ajusantes das espécies aquáticas, enquanto os reservatórios abrandam os movimentos amontantes. Um reservatório é uma barreira ecológica que substitui um fluxo rápido do rio por um hábitat de água parada, que mais se parece com um lago. Vejamos como funciona uma hidrelétrica. Em resumo, a geração de energia usando água implica na construção de um reservatório para garantir fluxo contínuo e em grande quantidade da mesma em células geradoras e transformadoras de energia elétrica. Essa água é direcionada ao sistema controlado por uma porta e passa através de um duto para uma turbina. Ao passar por esta turbina, há uma geração de energia elétrica. A energia gerada passa pelo gerador e é transformada, para posteriormente ser distribuída por linhas de energia aos consumidores. Ocorre que, para efetuar a construção das represas, há uma ação agressiva no leito do rio, onde se instala um canteiro de obras para erguer as estruturas que irão suportar o conjunto de turbinas e geradores. Essas estruturas são montadas partindo das margens de um rio até que ele seja barrado totalmente. Esse processo já representa uma intervenção muito forte na migração e distribuição natural dos peixes e demais organismos aquáticos. Quando essas represas estão sendo construídas, normalmente há mortandade considerável dos peixes. Esse fato ocorre na medida em que se instalam as estruturas para o fechamento do canal do rio para a formação do reservatório. Os peixes ficam desorientados e se concentram em áreas supostamente de fuga, que na realidade os retém em grande quantidade, ocasionando as mortes, principalmente por falta de oxigênio. Um outro efeito imediato da construção das hidrelétricas é o impedimento das migrações dos peixes no sentido rio acima, ocasionando grande concentração de uma ou várias espécies aos pés da barragem. A migração é fundamental para a manutenção do estoque de peixes nos rios de uma região. Como exemplo amazônico, temos a dourada, Brachyplasma rousseau, que tem um ciclo de vida migratório de aproximadamente 11.600 km. Certamente, esta espécie é muito afetada com o barramento de seus caminhos naturais. Na região amazônica, além da dourada, outras espécies como a pirabutaba, a piraíba, a pirarara e outras tantas espécies de peixes são impedidas em suas atividades migratórias multifuncionais com as alterações do rio e de seu curso natural para a construção de hidrelétricas. As atividades de outros animais, como os cetáceos, que são os botos, felônios, que são tartarugas e tracajás, são afetadas direta e indiretamente com a construção de hidrelétricas. Muitas espécies podem chegar ao colapso dependendo do grau de interferência de atividades antrópicas dessa natureza.
Um outro tema recorrente é o que diz respeito ao transporte de sedimentos das cabeceiras dos rios de origem andina na Amazônia. Os processos de erosão e deposição da massa de sedimentos faz parte da dinâmica dos rios e de seus habitantes, inclusive sobre as populações humanas ribeirinhas. Na verdade, os reflexos das alterações hidrodinâmicas de um rio podem chegar aos oceanos, conforme representado no mapa, destacando-se a massa de sedimentos que ali penetra, sendo levada pelo rio. As paisagens tendem a ser alteradas em regiões situadas a jusante das barragens dos rios, e isto significa interferência na produção de subsistência das comunidades humanas que delas retiram seu sustento. O que parece ser devastação nestes quadros faz parte de ciclos naturais absorvidos pelos homens e pelos animais da região. Todas as hidrelétricas têm algo em comum: uma região situada a jusante e outra a montante da barragem, onde normalmente se forma um extenso reservatório decorrente do represamento das águas do rio. Antes de falar sobre os reservatórios, vamos refrescar um pouquinho nossa memória. Aqui vemos imagens de rios e elas modificam-se durante um período hidrológico completo, e isto depende da intensidade pluviométrica ao longo de suas áreas de drenagem. Agora temos uma situação em que o nível do rio está alto e invadiu as florestas de suas margens. Este período hidrológico é fundamental para a alimentação de muitas espécies de peixes que aproveitam esse momento para crescerem. Sob inundação natural, essas árvores aproveitam para frutificar, cujo objetivo é dispersarem suas sementes para outras áreas, seja diretamente pela água ou através dos peixes que as consomem e as excretam nas fezes. Vale ressaltar que este período é bem explorado por muitos animais, desde insetos até mamíferos, quando não há interferências de empreendimentos hidroelétricos. O barramento do rio para a formação de reservatórios impede várias atividades biológicas dos peixes e também influencia nas opções de subsistência e lazer das pessoas de uma determinada região, e por que não dizer de moradia para os ribeirinhos. Por mais necessária que seja, a formação de reservatórios é perniciosa para o ambiente como um todo. O preço ambiental é muito alto para que se obtenha energia por essa via, embora se tente justificá-la como fonte de energia limpa. Esta figura, onde se faz um resumo do que ocorre em um rio ao longo do ano, mostra o que acontece naturalmente em um rio de áreas inundáveis, onde os peixes e os demais seres atuam sem as ações antrópicas tão impactantes como a barragem de um rio para a produção de energia elétrica. Agora, utilizando-se a mesma figura mostrada anteriormente, mas com a inclusão do nível do reservatório uniformizado ao longo do ano, representado pelas linhas vermelhas, o esperado é a inevitável intervenção em todas as ações e sucessões naturais, forçosamente a morte das plantas e a interferência sobre as atividades básicas dos peixes. Mais uma vez, só para contextualizar, esta paisagem representa um ambiente de rio da Amazônia com sua floresta inundável. Chamam a atenção tanto para a floresta, quanto para os diferentes corpos de água situados lateralmente ao canal do rio principal. As barreiras que interrompem os rios também podem causar alterações drásticas na biota aquática e o rompimento do equilíbrio longitudinal dos rios, associando as perdas de biodiversidade, recursos biológicos e genéticos, como também interferem na migração dos peixes, com o bloqueio da conectividade entre os habitats e os fluxos gênicos. Com a formação do reservatório, as condições ambientais divergem totalmente daquela paisagem onde havia conexão entre ambientes e entre os peixes e demais animais com os diferentes ambientes. Vale ressaltar
que esta imagem desoladora pode ser muito extensa ao longo do rio. Nestas áreas, os peixes e demais animais são totalmente afetados em suas atividades básicas de sobrevivência. A diversidade diminui bastante em ambientes semelhantes a lagos, como são os reservatórios, e eles são colonizados por espécies que normalmente colonizam ambientes menos turbulentos, como é o caso dos ciclídeos, das piranhas e de outros peixes e também outros animais. E também há um outro lado perverso com a formação dos reservatórios em rios. A morte das florestas gera a emissão de gases nocivos para a atmosfera. Os reservatórios de 2 das 3 hidrelétricas que liberam grande quantidade de CO2 e metano para a atmosfera estão na Amazônia, Balbina no estado do Amazonas e Samuel no estado de Rondônia. Elas emitem mais gases que termoelétricas com o mesmo potencial de geração de energia. A outra hidrelétrica, com o mesmo efeito perverso, situa-se em Minas Gerais. Segundo o jornal inglês The Guardian, existem 412 barragens hidrelétricas idealizadas para a Amazônia, considerando-se aquelas em funcionamento, em construção ou planejadas. A maior parte encontra-se no Brasil, seguida do Peru, depois do Equador. Segundo o antropólogo Paul Little, em um estudo intitulado Megaprojetos na Amazônia, 151 desses empreendimentos envolvem 5 dos 6 principais afluentes andinos que desaguam no canal principal do Rio Amazonas. O que você acha que poderá acontecer com a fauna e a flora nesses rios? Diante do pouco que apresentamos sobre os efeitos adversos desses empreendimentos hidrelétricos. Que tal revisarmos as nossas políticas de geração de energia, utilizando as formas menos prejudiciais ao ecossistema, sem causar tantos impactos sociais? Se você fizer pesquisas mais aprofundadas a respeito desse assunto, e aqui deixamos algumas bibliografias, descobrirá que aqui destacamos apenas alguns dos impactos das hidrelétricas, dentre dezenas de outros de agressão ao ambiente e aos animais que nele vivem. É por isso que sempre disponibilizamos uma lista bibliográfica, para que você possa melhor entender sobre os temas que abordamos. Queremos agradecer vossa audiência e visualização neste momento, lembrando sempre o nosso lema de que saber não pode ser luxo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente inscrever-se no nosso canal. E, em o fazendo, tenha a certeza de que será bem recebido. Obrigado.